Sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por mais esse momento aqui que Ele nos está concedendo e pedir a Deus que nos abençoe nesse culto, que traga mais pessoas para junto de nós, e pedindo em favor dos hinos que vamos cantar, do mensageiro, para o irmão Daniel, e também pedir para o irmão Paulo, que Deus foi da vontade dele, do propósito. Deus tem algum propósito que Ele alivia, põe aquela pedra para ficar, para estar junto de nós. Quando breve, como é que Deus cuida dele? Deus está cuidando. E cuida de todos nós. Pode perceber isso. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Nós estamos amparados. Alguma coisa quando acontece, ela pode saber que Deus permitiu. É isso. Vamos orar. Amado Deus e Pai, primeiramente pedimos, confessando nossos pecados a Ti, em nome do Teu Filho, e em nome dele também te agradecemos pelo dia que nos deste, este momento que estamos aqui, te agradecemos pelo alimento cotidiano, pelo todo o sustento das nossas vidas, o corpo físico e o alimento espiritual. E mais uma vez, estamos aqui para alimentarmos as nossas almas, e quem em casa depois de assistir este culto no seu aparelho, também pedindo em favor dessas pessoas se convertem do mau caminho, aceitando Jesus Cristo. Pedimos em favor do pregador, do irmão Daniel, o mensageiro, use ele, que o Espírito trabalhe no coração dele e no nosso também. Pedimos em favor dos hinos que vamos cantar. Tudo isso é pedido em nome de Cristo. Em nome dele agradecemos. Amém. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Aleluia.
Amém. Amém. Hoje eu convidei o Vitor e o filho dele, Rafael, vai vir no culto. Estão lá desenho. Então vamos esperar para essa hora. Deus abençoe. Ontem nós fomos em várias casas, debaixo do Caribe, e fazendo um bastião, conversando bastante, estudamos, no pico lá, fiquei trabalhar no posto. E outras pessoas que eu não conheço lá, que tudo tinha passado, cuidado com a minha igreja. Vim aqui explicar, apresentar para eles, né? Foi na casa, aí achamos a casa do Sidão da Minas, né? Alguns conheciam ele. Ele ter sido parecido, Urias, depois, aí descemos naquele barzinho que tinha, tem um barzinho que desce lá quando nós vendemos umas coisas lá, mais do que bar, né? Entramos lá dentro, vi as pessoas que estavam lá fora falando. Aí eu vi assim, estava Suzy. Ô pastor, eu vou entrar. Aí eu falei, um nosso Sidão, dizendo que não deram notícia, né? Aí falou, a gente estava com o dizendo, esse é o pastor, né? Pastor aí do Batista. Aí descemos, fomos aqui achamos a casa dele. Aí viemos passando na casa do Renê, estava na beira do portão, insistiu para entrar, vou deixar para outro para entrar. Conversamos bastante com ele, né? Reativas, falando. Chegando em casa, nós chamamos Ronaldinho, aí vai. Aí fomos na Disney, deixei para ele pregar lá, é uma coisa falava, sabe? Gosto muito, Zé. Também, gosto, mas gosto, né? Mas, que pessoa, mas ela parece que é muito tempo do Evangelho. Amém? Então, vamos a Deus. Por gentileza, que Deus te abençoe. Chega aqui uma boa hora, mais uma vez, em favor dele, para transmitir a mensagem. Deus abençoe, irmão Daniel. Santíssimo Deus, nosso Pai, te pedimos neste momento, Senhor, que for o teu servo que nos traz a mensagem, que possa falar, Senhor, guiado pelo teu Santo Espírito, amparado nas tuas santas palavras, que assim vem conforme as nossas necessidades, e possamos sair aqui todos edificados e de amém. Por isso, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Evangelho segundo João, capítulo 15. Hoje eu estou usando a Almeida corrigida, né? Um presente que o irmão Alcides deixou comigo. Aí é desmontado, bastante marcado, graças a Deus. Jesus, uma vez ele disse, eu sou a porta, sou o pão, a porta, o pão da vida, e assim por diante. Aqui ele é a videira. A videira, para nós, dando assim, quando fala em videira, nós pensamos numa uva aqui e lá e no vinho só, mas para eles, né, lá para o povo hebreu, a videira é uma questão de, não é só o fruto da vide, o vinho, que é símbolo de alegria, mas é sustento, né? As passas de uva que é feita, não se perdia nada, né? Amassava-se as uvas para fazer o vinho, mas não jogava ela para fora, secava, fazia outra coisa, preparava alimento. E também tinha muitos tipos de videira, que não era nem comestível. Mas Jesus diz, eu sou, ele começa no versículo 1, do capítulo 15, dizendo, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira.
e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Toda vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. E aquela que não produz fruto, ele atira. Né? Os irmãos, quase que todos conhecem já uma videira, um pé de uva adulto. Né? Tem aquelas, sai do caule, as vergas grossas, que são as matrizes, dali dela saem os galinhos. A matriz grossa, ela não produz fruto, mas os galhos que saem dela que produzem os frutos. Só que é ela que alimenta os galhos. Né? Então, cada vara daquela, cada verga daquela que produz fruto, ela vai sendo limpa, acaba a colheita, poda-se de novo, né? Fica só os talos. Quem não conhece, olha e diz assim, mas isso aqui está morto, isso aqui não. Mas daqui a pouco tempo se enche de brotos, de ramos, de folhas e produz os cacos. Às vezes, precisamos passar por limpezas a ponto de achar que está morto aos olhos de muita gente. Mas que não é chegada a hora certa de dar o fruto. Né? Olha, não é que abaixar o microfone, abaixa um pouquinho abaixo. Bom, Jesus é a videira, mas a videira verdadeira. E o Pai é o agricultor ou o lavrador. O lavrador é aquele que cuida, né? Que colhe, que geralmente faz a poda. Trabalha. Já imaginou o privilégio de ser galho dessa videira? Nada mais, nada menos, quem nos poda, quem nos limpa é Deus. E, quando não produz fruto, ele também atira, a desliga. Aí é jogado no fogo, é juntado, é queimado, é outra coisa, né? Para limpar a roça, para limpar a lavoura, para que se possa andar por meio dela, para que quando ela for produzir fruto não exista galho seco atrapalhando. É limpado para o manuseio e para que ela brote e cresça sem impedimento. Vós, não, limpa para que dê mais fruto. Quanto mais limpa, mais fruto dá. Brota-se de novo, sai-se de novo, dá flor de novo, em brotos novos para que produza. Quanto mais limpa, mais ela engrossa, mais ela resiste, mais ela cresce. Então mais produz, porque mais brota. Se ficar sem limpar, vai ficar naquela galhada seca lá depois. Brota um galinho aqui, outro lá, começa a brotar só nas pontas, já não fica bom. E nós muitas vezes, quando Jesus diz para o anjo, diz à igreja que retorne lá ao primeiro amor, tenho contra ti que esquecesse o primeiro amor, é que na conversão a gente, com aquele ânimo, aquela disposição de se purificar e de se limpar, mas o tempo vai passando, aquele galinho que deu fruto e ele ficou ali, depois eu já me apeguei a ele e ele não vai produzir de novo, e a gente acaba se prendendo em algumas manias e costumes, eu não vou dizer em vícios antigos, mas hábitos muitas vezes. Né? Hábitos muitas vezes. E fica tão difícil e não dá nem para colher o fruto que dá no meio muitas vezes. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. A gente, com o tempo da vida cristã, às vezes começa a viver meio no automático, né? Ora meio no automático, lê a Bíblia meio que no automático, vai no culto no automático, mas não é assim que é para funcionar. É para termos total consciência que, veja bem, já foi limpo pela palavra, está em mim e eu em vós. Mesmo estando limpo, é preciso estar em Cristo, se manter conectado, se manter em comunhão, né? Nada de achar que não está num ponto de santidade que tá bom, não precisa melhorar mais nada. Isso não existe para nós aqui na Terra, na realidade, né? E é o que acontece muitas vezes com muitas pessoas que começa bem, né, e vai indo bem enquanto está sendo limpo, só que chega um ponto que ele não quer se deixar limpar mais. É videira, mas não produz, não tem broto novo, não surge algo novo. Ficou com os ramos velhos, não foi limpo, porque Deus nos limpa, se quisermos ser limpos, né? A videira, o agricultor vai lá e mete a tesoura e não perguntou para o pé se ele quer que corte ou não. Ele limpa para produzir. E Deus não tem poder de fazer isso conosco? Tem, mas Ele não faz. Porque esse fruto precisa ser produzido de forma espontânea, de forma livre, não por obrigação. E às vezes eu paro para olhar para mim e eu vejo a videira lá, perfeita, com toda a força e seiva para nutrir o galho que sou eu, mas eu vejo o meu galho cheio de broca, cheio de galho seco, porque não foi limpo. Não foi limpo. As coisas velhas vão aparecendo, vai devagarinho. Lembra do Paulo dizer de Emineu e Fileto, que eles estavam fazendo como gangrena dentro do trabalho, que vai semeando um problema aqui e outro ali, e quando se percebe, qual que é o problema da gangrena, né? Era conhecido gangrena, que hoje é câncer, nada mais do que câncer, ou nada menos, né, do que câncer. Vai se formando de uma forma silenciosa. Quando percebe, já está instalado, já está feita a miséria, já está feito o tamanho do estrago, né? O câncer normalmente aparece ali um tumorzinho ali, mas quando vai mexer, às vezes não é nem para mexer mais, a coisa já está espalhada, né? Contaminou tudo, ela está da metástase, né? Complica todos os órgãos. Isso pode acontecer conosco em muitas áreas, muitas vezes. Aquele raminho que deu fruto e caiu a folha e secou e ficou seco no meio e não foi podado, o fungo que vai entrando por ali vai contaminando todo o galho. Daqui a pouco está tudo infrutífero. Precisamos ser limpos, né? Precisamos estar em Cristo. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ninguém consegue fazer nada por sua
santidade e disposição própria. É a misericórdia de Deus o tempo todo. Um dia um moço me disse que eu sei que Deus ajuda assim, mas se você não se esforçar também, eu falei, é outra coisa. Só que para mim me esforçar, eu preciso ter saúde, eu preciso ter vida. E quem é que dá isso? Eu dependo dele 100%, não tem jeito. Né? A gente depende dele totalmente. Mas muitas vezes para o ser humano é muito isso. Né? Acha que é impossível deixar só que Deus faça. Não é deixar só que Deus faça. Eu preciso fazer dependendo dele. É diferente. Eu dependo dele. Se não estiver em Cristo, não tem jeito de fazer nada, não tem jeito de fazer nada. Esse nada é nem orar. Se o Senhor não me ajudar, não tiver misericórdia de mim e me sustentar, eu não consigo nem pedir para Ele, nem conversar com Ele. Jesus diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, algumas coisas vocês não conseguem fazer. É isso aí que está aí na tua Bíblia? Como é que está? O final do versículo 6, do versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O restante é porque sem mim, Nada podeis fazer. é nada. É nada. Nem pecar. Contra Deus, a gente consegue fazer isso sem Ele. Porque se Ele tirar o vigor de mim, se Ele tirar a vida de mim, eu não consigo, eu não vou pecar. Mas na sua misericórdia, Ele mantém a vida, me dando liberdade de espírito. Né? Então, sem mim, nada. Não é que sem Deus eu não faço algumas coisas. Eu li um livro, esqueci o nome do autor agora, é as 10 mil orações respondidas, não lembro agora mais o nome do autor do livro. E era impressionante. Ali no livro, a narração do livro diz que 10 mil foi o que ele conseguiu lembrar, né? Para poder escrever. Não se sabe quantas mil orações respondidas. Impressionante. E aquelas que não receberam nada? Elas foram ouvidas e foram respondidas, não do jeito que eu queria, mas foram respondidas. Deus ouviu. Deus não está ouvindo, não, porque não está me atendendo, não. Ouviu uma coisa, atendeu outra. Ouvir e ouvir tudo. Nada ali é despercebido, passa despercebido. Agora, atender, responder, é diferente. Aí é uma outra coisa. Se estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O que é dar muito fruto? Na concepção de muitas pessoas, é fazer muitas coisas espantosas e grandes? Não. É continuamente. Esse dá o tempo todo. O Deus não exige que um ramo que consegue produzir um cacho de uva, Deus não exige que ele vai produzir 10 cachos de uva. Não lembra da história dos talentos? Deu para um 5, para outro 1, para outro e assim por diante. Por quê? Cada um, segundo a capacidade de cada um. Tanto é que o que tinha 5 dobrou para 10, entra no gozo do teu Senhor. O que tinha 2 e fez 4, entra no gozo também.
não tinha um e enterrou. Esse não é maravilhoso. Por quê? Porque não estava disposto a viver para o Senhor, a trabalhar para Ele. Não estava disposto a aceitar que Ele é o dono e que Ele é o amo e que tudo é dele. E que só Ele pode sustentar. No caso, literalmente, sustentar esse corpo e sustentar a sustentação da perfeição do sacrifício na cruz para pagar pecado. É só Ele. Dependemos completamente. Nada então podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. E ardem. Por que não queima e consome? Esse arde, sai aquela fumaça, né, ardida e fica ali e dá uma impressão que leva mais tempo, né, do que pegar logo a labareda e queimar. Então, as pessoas não têm ideia quando diz isso aqui é um inferno, ou isso aqui está um inferno. As pessoas não têm ideia quando diz isso. Eu estou acostumado a ouvir essa expressão. Isso é um inferno, eu costumo dizer. Eu não quero nem saber como é que é aquilo, mas de acordo com o que a gente conhece da palavra de Deus, não é bem isso aí não. O inferno daqui é o céu daquele que não parte sem Cristo. Aqui é o céu para quem está sem Cristo. Porque depois ele vai ser inferno. Depois é que o negócio vai arder, né? Se alguém não estiver em mim, esse é colhido, lançado fora, lançado no fogo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Ai, irmãos, eu fico numa tamanha vergonha quando percebo que o que eu pedi não deveria ter sido pedido a Deus. Porque se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, está falando de uma comunhão tal que eu não vou pedir nada que não seja do agrado do Pai. Eu vou pedir o que quiser e vai ser feito. Porque a comunhão é tal que eu não vou pedir nada de que não seja da vontade dele. Né? E as pessoas ficam por aí se batendo. Há poucos dias mesmo acabou dizendo lá, não, porque eu orei dizendo, não, Senhor, me honra, não deixa a minha palavra cair por terra. Eu falei, que pena, minha palavra dele, se fosse para não cair por terra a palavra de Deus, que essa não volta vazia, mas me honra que a minha palavra não pode cair por terra. Tem que mostrar que eu sou teu. É um negócio meio doido, né? Bastante. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Opa, peraí. Se eu pedir tudo o que eu quiser e Deus me fizer, então nisso eu glorifico o Pai? É isso? Não.
tem um ponto final, encerrou a sentença do versículo 7, aí começou o versículo 8. Nisto, agora, que eu vou dizer, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, se eu não produzir nenhum fruto, eu não vou ser discípulo. Discípulo não. Eu posso ser um salvo, mas discípulo não. Porque o que é discípulo? Discípulo é o aprendiz, é o que segue os passos do mestre. Então tem muita gente que não é discípulo. Às vezes pode até ser salvo, mas não é discípulo. Para ser discípulo é aquele que, quando as pessoas olham e dizem assim, a gente está acostumado a ouvir isso aí. Oh, aquele tem tanto tempo de igreja, aquele é crente. Então tem muita gente que parece discípulo também, não é. Porque não é salvo. É uma coisa que não dá para a gente julgar. Mas Deus é glorificado, nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Aquele que dá fruto continuamente, a vida toda, esse se mostra discípulo fiel, aquele que quer aprender, aquele que quer andar junto. A gente brincava muito numa brincadeira chamada Siga o Mestre, né? Principalmente no caminho da escola, onde eu passava, todo mundo tinha que passar, se possível, pisar no mesmo lugar. Era para passar, por exemplo, 5, 6 e ficar só uma pisada, para tudo pisado no mesmo lugar. E aí aquele que ia na frente fazia o que queria, quem vinha atrás se lasca. Aí a gente fazia isso de bicicleta e era só para cair um atrás do outro. Era a brincadeira do Siga o Mestre. Só que a nossa vida aqui não é para ser uma brincadeira, é para ser uma coisa sincera, uma coisa dura. O Siga o Mestre. O seguir o Mestre nos passos do Mestre aqui não é simplesmente pisar onde ele pisou, mas sentir, que é o mais difícil, como ele sentiu, como ele sente. Querer o que ele quer. Procurar o que ele quer que procure e seja procurado. Então, para Deus ser glorificado, não é como muita gente diz aí. Por exemplo, o Israel, o povo de Israel, quando a gente pega o Velho Testamento e quando se trata de muitas das coisas em relação ao homem mostrar-se servo de Deus, era aquele que era bem sucedido, que recebia algo. Se não recebesse, assim não é. Essa mentalidade continua por aí. Se o caboclo não tiver a casa própria e não tiver pelo menos 2 carros na igreja, na garagem, esse não é um bom crente, não. Eu não vou nem falar o nome do grupo. Você já sabe. Né? Não é isso. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Como o Pai me amou, e eu também amei vocês. Por que ele está usando essa expressão? Estava dirigindo de uma forma direta aqueles que estavam aqui do lado, e eles tinham visto tudo o que Jesus fazia por eles, dando ali no Calvário a sua vida. Então ele estava usando de uma forma direta, ele continua nos amando, né, o tempo todo. Mas ele estava mostrando ali, falando ali de uma coisa que eles estavam presenciando. Ele já estava aqui partindo para uma meia despedida ele já sabia que o tempo dele já estava se aproximando. Como o Pai me amou, também eu amei a vós. Permanecei no meu amor. É esse amor que é para permanecer. Esse amor que agora não vou arriscar dizer qual é a carta,
dizendo assim, que ele, estando na forma de homem, se sujeitou ao Pai, né, a obediência, e obediência tal até chegar na morte de cruz, porque sendo Deus, não ostentou, ou não usurpou, não quis usar do poder de Deus ali, mas ele se humilhou, se deixou, pensando em quem? Pensando em nós. Mas eu fico pensando, será que às vezes eu deixo algum gosto meu por causa do gosto do meu próximo? Será que eu deixo alguma coisa de mim, renuncio a alguma coisa de mim, me dou alguma coisa de mim por causa de alguém, para que o nome de Cristo não seja confundido muitas vezes? Será que eu tenho feito isso? Né? Será que eu tenho mostrado essa atitude? Estou mesmo seguindo o Mestre? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. É a razão de tanta gente infeliz, de tanta gente desgostosa. É a razão de tanta depressão nesse século. Olha bem, os mandamentos de Cristo é buscar ao Pai, é buscar a comunhão com Ele, é se submeter ao Pai, é viver por Ele. Né? Se fizer isso, tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós. Cristo estava olhando para o que vinha pela frente, e a agonia e a dor e o sofrimento que ia passar, mas ele não deixou de ter gozo, porque ele sabia que após aquilo vinha a glória. É nós. Estamos aqui por um tempo, estamos firmados em Cristo, mas sabemos que isso aqui logo passa. Algumas coisinhas que nós achamos que é demais, né? Mas de novo, a gente não é nada e alguém falou alguma coisa, a gente já fica por orgulho ferido, já fica a fim de dar o troco ou de tentar resolver isso. O Criador, o dono do universo, o Salvador, sendo cuspido, esbofeteado, não abriu a sua boca. Não abriu a sua boca. Mas a gente quer devolver alguma coisa boa. A gente tem aquela mania de que acontece alguma coisa com fulano. Ah, mas se for pensar bem, bem merecido também, né? Ou ele está fazendo alguma coisa, por isso está acontecendo isso com ele. Já passa de ser intercessor e amável para se tornar juiz. Já pegou. Já transgrediu o mandamento de Cristo. Então, se guardar, tudo bem. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo seja completo, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Esse gozo completo aqui, quando a gente olha lá para o primeiro Marte, quem foi? O Estevão, sendo apedrejado, ele disse assim: Pai, ele olhou primeiro e disse: eis que vejo os céus abertos, né? E o Filho do Homem em pé. Aí ele olha: Pai, perdoa-os. Não sabem o que estão fazendo. Eles estão achando que estão prestando um serviço a ti, ou que estão fazendo uma coisa de tão grande valor,
mas na verdade eles estão me encaminhando para perto de ti mais cedo. Isso era gozo. Era o gozo de estar entregue a Cristo. Era o gozo de estar sentindo nele o gozo de Cristo, de estar mesmo morrendo, mas pela vontade de Deus, pela entrega do trabalho, do Evangelho, pela entrega a Cristo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu não sei se alguém cumpre esse mandamento. Até então não consegui ainda. Amar os outros da mesma forma que Cristo me amou. Será que eu estou disposto a entregar minha vida por alguém para que alguém seja salvo de alguma circunstância? Esse é o tipo de amor. É por isso que a gente depende completamente da graça e da obra de Cristo, não tem condições de cumprir mandamento nenhum. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele estava fazendo isso. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Já imaginou que maravilha? O ser não só servo. Por que é um servo? O servo, o escravo, ele não tinha direito de sentir, de pensar, de falar, nada. É assim que o Senhor vai fazer isso, possa isso, querendo ou não, tem que fazer aquilo. Mesmo que o Senhor dele tivesse errado e ele soubesse a maneira certa de fazer, ele não tinha direito de opinar. Ele tinha simplesmente, era só cumprir a ordem. E quando o senhor, o dono do escravo, decidia alguma coisa, não ia conversar com ele dizendo: olha, eu estou pensando em fazer assim, assim, eu vou te mandar para lá para fazer. Não, faça aquilo e faça. Mas Cristo não. Ele é o nosso Senhor e Ele não nos chama de escravo, mas de amigo, porque Ele nos participa dos seus planos, do que Ele quer fazer. É diferente, Ele nos informa, muitas vezes nos pede, né? E não nos ordena. E eu estou cansado de ouvir isso, né? Das minhas meninas lá em casa. Às vezes com seus filhos. Eu nunca usei essa expressão com meus filhos. Com as minhas filhas, né? Ah, tal coisa assim, assim. Eu mando, você faz, é eu que mando. Não. E se a ideia for diferente? E se de repente a pessoa tem razão em argumentar? Eu fui criado sem o direito de argumentar. O meu pai dizia: se eu tiver certo, eu estou certo, e se eu tiver errado, eu estou certo. Então ninguém abre a boca. É assim que eu vou, é assim. Quantas vezes você fez tal coisa assim, assim? Eu não tinha feito, mas eu não podia falar, não fiz. Ela baixa a cabeça e fiz. E levava a namorada para o lombo, pronto, fiz. É assim. Aconteceu tal coisa porque você fez assim, 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 eu não tinha feito. Mas como que eu ia falar que eu não fiz? Se eu estou certo, eu estou certo, se eu estou errado, eu estou certo. Ele estava certo. Não tinha direito de argumentar. Mas com Deus não. A gente ainda pode argumentar.
gente ainda pode dialogar com ele. Mas isso não foi ruim para mim, não, isso foi bom. Hoje eu sei que isso foi bom. Porque hoje eu conheço um pouquinho da minha natureza. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Está disposto? Quer que tudo que pedimos ao Pai, Cristo nos conceda? Precisa cumprir o seguinte mandamento: amei uns aos outros do jeito que Ele nos amou. Né? Veja bem, não escolhesse vós a mim. Sabe, eu já ouvi isso muitas vezes. Quando eu me converti, como eu me converti? Quando se deu a minha conversão, é diferente, não partiu de mim. Quando eu me converti, eu tomei a decisão de seguir a Cristo, eu escolhi a servir a Cristo. Não escolheste vós a mim, eu vos escolhi a vós. É que eu não entendo, é que eu muitas vezes não consigo compreender a pessoa. O ser humano é tão pequeno que não consegue, tão limitado que não consegue compreender. Que Deus sabe todas as coisas. Ele, na sua presciência, no seu pré-conhecimento, sabia que um dia eu ia me entregar a Cristo. E Ele então preparou esse momento e me trouxe para esse momento. Eu não tomei nenhuma decisão própria, de livre e espontânea vontade, como se eu tomei uma ótima decisão, eu escolhi uma coisa muito boa. Não, eu fui escolhido. Nem isso a gente deve se gabar. Tem um hino, uma música do Zé de Paulo, que eu gosto muito dele, é a melhor coisa. Embora às vezes desentoa ali, mas para por uma canção, né, ele fala assim que a melhor coisa que ele já fez em toda a vida foi aceitar Jesus. Ele aceitou. Ele não disse a melhor coisa que eu fiz foi escolher. Não. Ele aceitou. Cristo o chamou e ele aceitou. É assim que somos. Cristo nos chama, nos escolhe e simplesmente nos entregamos. Não tomou, não tem nenhuma não tem nenhuma glória, nenhuma decisão supimpa nossa. Não, é Ele. Vamos nunca esquecer disso. Não sou nada porque eu escolhi a Cristo. Ele veio me buscar. Ele nos escolheu. É Ele que desceu até a terra para se entregar por nós. Não tomamos uma atitude um dia e dizendo: Senhor, eu preciso te buscar, eu vou te buscar. Não, é Ele que veio nos buscar. Que Deus abençoe cada um de nós. Vou agradecer, irmã dela. Muito bem explicado. E quem assistiu o presente, quem vai assistir depois, vai se prestar atenção, vai gostar muito, vai aproveitar os livros escritos. Está aqui uma autória e assiste lá. E que Deus abençoe vocês, família, e todos nós. E amanhã possamos estar aqui novamente. Pedimos a Deus isso. Tudo é Ele. Nós não decidimos nada. Como foi bem feito
tem explicado. Depender de nós, né, cada vez mais orgulhando, o mundo orgulha qualquer um. Eu fiz, eu fiz lá. É tudo bíblico. Não, não é, faz isso aqui com o dedo, é uma coisa assim. Sem a permissão dele, não é movimento. Olha como que nós temos que agradecer esse Deus que trazer nós aqui, manter nós vivos aqui. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Cento e 74 hino, pastor Carlos Rosa, trouxe para nós. Bifenol 174. 174. Faça-se a luz. Peço oração para a Bita,
Santa Maria e a Lívia que vem de viagem para cá. Então, oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais esse culto terminado, agradecemos pela mensagem, agradecemos que estão aqui presentes e nos traga nossa manhã, Pai. Que nos dê uma boa noite, de acordo com a Tua vontade. Pedimos favor do Espírito foram feitos, da irmã Maria, pedimos favor do irmão Paulo novamente, de enfermidade dele, pedido da irmã Cássia e toda a família, o pedido da irmã Sônia, que o senhor sabe o desejo dela, para quem ela está pedindo, e a irmã Delina também, pedindo em favor dela, e a família dos que estão aqui presentes e os que estão ausentes. Em nome de Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.